TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Para descendentes da África Ocidental e Central, pode-se dizer que a Idade das Trevas começaram por volta do século XVI, quando a escravização do povo africano destas regiões começou a ganhar força. O caos que resultou e trouxe o transporte desumano de milhões de africanos de várias origens. Dado isso, a história de resistência à escravidão era inevitável, mas poucas pessoas poderiam ter imaginado a formação de um reino africano na América do Sul. Olá pessoal, Rui Júnior aqui, bem-vindo a um outro vídeo de História Africana. Aqui você encontrará conteúdos sobre a história de África antes da escravidão, cultura e visão do mundo entre a percepção e a realidade. Não se esqueça de se subscrever no canal, dar um soco no like e é isso. A Revolução Haitiana é de longe o mais glorioso momento na história do povo afrodescendente nas Américas e no Caribe. O Haiti é uma nação que foi formada pela rebelião bem-sucedida de homens africanos e mulheres, que antes eram escravizados pelos franceses. Esta foi a única rebelião de escravos com muito sucesso na história humana, que passou a formar um estado duradouro. Contudo, algumas pessoas não estão cientes do fato que Haiti não foi o primeiro estado africano ou afrodescendente no Novo Mundo fundado pelas pessoas escravizadas. A maioria dos africanos que vieram do tráfico atlântico de escravos chegou na América do Sul, especialmente durante o século XVI e XVII. Brasil tem a maior população afrodescendente fora da África, e foi lá que um reino foi formado por pessoas africanas. Embora os primeiros africanos conhecidos e documentados chegaram em 1552, o povo africano desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Brasil. Alguns africanos até lutaram para libertar a colônia brasileira de outras intrusões europeias, o mais famoso deles sendo Henrique Dias. Conhecido por seu regimento negro que defendeu a colônia contra os holandeses, apesar do seu envolvimento na história do Brasil, resta ainda mais elevado o campeão do povo africano, o homem que literalmente se tornou governante de um reino africano, um homem chamado Ganga Zumba. Mas antes de entrarmos nisso, temos que aprender um pouco sobre a história do Brasil, que levou ao surgimento do Ganga Zumba. De acordo com a maioria de descrições aceitas, as rebeliões de africanos escravizados tomaram cerca de 3 formas. Atos de resistência, que consistiam de assentamentos de escravos fugitivos chamados tentativas quilombos de tomada de poder, e insurreições armadas, com o objetivo de não libertar pessoas escravizadas, mas melhorando as condições. O mais frequente em uso, antes do século XIX, foram os quilombos ou assentamentos de africanos escravizados na floresta. Nas regiões do Brasil, estes quilombos são consideráveis de interesse para entusiastas da história africana, porque essas comunidades em fuga levaram uma memória do seu passado coletivo para formar um reino. Esses reinos refletiam a diversidade dos africanos na língua e cultura. Um dos aspectos mais interessantes de como os quilombos cresceram era a sua exigência social para tornar-se um cidadão pleno da comunidade. Uma vez que você entrou no quilombo, você ainda permanecia escravizado entre outros africanos, até sair e recuperar outros africanos escravizados pelos portugueses. Aparentemente, esta não era uma constante política, mas em geral foi mantido por um determinado período. Tudo começou em Pernambuco, quando os holandeses e portugueses estavam lutando naquela área. Isso criou oportunidades para os escravos africanos fugirem. Muitos deles começaram a fazer isso, criando quilombo. No entanto, mesmo antes dos holandeses tomarem Pernambuco, africanos ainda conseguiam escapar e formar assentamento. Os quilombos se tornaram tão bem-sucedidos e difundidos que os africanos começaram a invadir cidades locais, antes dos principais assentamentos dos quilombos. Os primeiros esconderijos eram chamados de Mukombo. A própria palavra reflete a origem do principal grupo étnico de africanos naquela região. Mukombo significa esconderijo na língua mbunda de Angola. O assentamento em Pernambuco acredita-se que tenha começado em torno de 1605 e se tornou o mais dominante e o mais poderoso de todos os quilombos de acordo com fontes. O quilombo em Pernambuco manteve sua força ao fornecer comida, bem como segurança para os habitantes, a maioria dos quais eram africanos que tinham várias habilidades e eram lavradores de terra que plantaram quase todo tipo de vegetal e sabiam como armazená-los contra o tempo de guerra em inverno. Mas é aqui que o quilombo assume uma forma diferente. Uma vez que aprendemos sobre o estado das coisas dentro do assentamento, todos os habitantes dos palmares do quilombo se consideravam súditos de um rei, que era chamado
Ganga Zumba, que significa grande senhor, e ele era reconhecido como tal, tanto por aqueles nascidos em Palmares quanto por aqueles que se juntaram e vieram de fora. Ele tinha um palacete residencial, casas para membros de sua família e era assistido por guardas e oficiais. Pessoas próximas da realeza tinham casas personalizadas. Ele era tratado com todo o respeito digno de um monarca e com todas as honras. Em sua presença as pessoas se ajoelhavam ao chão e às folhas da palmeira, com as mãos para cima como um sinal de apreciação à sua excelência. Eles se dirigiam a ele com majestade e obedeciam com reverência. Este relato muito descritivo sobre o quilombo dos Palmares é sem dúvida uma descrição de um reino com um palácio de governantes respeitados. Da forma como estes africanos se juntaram para formar um reino no meio da América do Sul, com poucos ou nenhum recurso, é muito impressionante por si só. Uma das maneiras em que o reino de Ganga Zumba foi capaz de sobreviver foi por causa do tipo de comércio e relacionamento que ele manteve com cidades locais na região. O melhor uso desta relação foi a informação do povo da cidade que dariam ao Ganga Zumba sobre futuros ataques portugueses. Isso foi inestimável no que se refere à sobrevivência do reino. Ganga Zumba constantemente clamava pela paz. Sempre que um novo governador português era instalado, ele enviava cartas a oficiais portugueses, mesmo que breves acordos tenham sido feitos. Os portugueses o viam como uma ameaça. Foi obviamente um conflito de interesses portugueses. Fizeram várias tentativas para tomar o reino de Ganga Zumba, mas todas foram inconclusivas. 6 expedições militares foram ao reino africano, custando muito dinheiro, tempo e vida aos portugueses. Ganga Zumba permaneceu invicto até no final de 1686. Tornou-se cada vez mais claro que a colônia portuguesa de Pernambuco não sabia lidar com Ganga Zumba com recursos próprios, e então em 1687 um novo governador de Pernambuco, aliado a mercenários de mistura de ancestralidade portuguesa e nativa, que eram especialistas em guerra na selva, o líder queria destruir o reino por qualquer preço. Apesar das perdas na selva, os mercenários finalmente alcançaram a capital e destruíram a lenda dos Palmares do Colombo. E o reino não existia mais. Apesar do fim do reino, não se pode deixar de respeitar como estes africanos não só fizeram um caminho do nada, mas foram capazes de se defender por bastante tempo, às vezes com muito pouco recurso, mas com respeitáveis aliados. Apesar do pouco suporte econômico, este reino africano teve uma incrível conquista no Brasil. Uma grande conquista para esse reino africano no Brasil foi sua capacidade de transferir um sistema central político africano no coração do Brasil, governando numerosos grupos étnicos africanos e outras pessoas latinizadas sobre um objetivo. E mais uma vez, isso sobreviveu por quase um século contra não só uma das potências europeias, mas sim duas, os holandeses e os portugueses. Então, se você mesmo gostou desse vídeo, não se esqueça de subscrever no canal, deixar um soco no like e partilhar para que a nossa comunidade cresça. Então é isso, eu sou o Começo, tamo juntos, peace.